E pessoal. Bom dia a todos vocês que estão aqui firmes e fortes, ouvindo nosso grupo em português. E eu quero agradecer em especial o Luiz pela Abra Gagueira, por tudo que tem feito por ela, por nós. Agradecer o Fernando pelo convite, pela ideia do tema. Eu, se quiser, pode ampliar para abrir a. Você consegue, Martim? Em forma de ampliar? apresentação? É, você coloca na como se fosse uma taça, e aí ela abre a tela. Vê se você consegue. Deixa eu ver se Do tem lado aqui. do lado esquerdo. Lá em Hum. cima, Ah, tá. primeira isso. Aqui, É, né? Tá. é. Vamos ver se ele aí, tá ótimo, obrigada. Então, e com esse tema, eu acabei pensando um pouquinho na minha trajetória, né, como fonoaudióloga. Desde 1999, na época que eu estava fazendo mestrado na Escola Paulista de Medicina e dando aula na Unip, em distúrbios da fluência da fala, gagueira, taquifemia, eu conheci uma psicóloga, que era uma pessoa gaga, é uma pessoa gaga, e aí ela se interessou pelo tema. Diz que nunca havia feito nenhum trabalho a respeito e gostaria de fazer um grupo de apoio, em 1999, quando a gente nem imaginava o que se tratava os grupos de apoio ainda. E aí a gente resolveu entrar nessa porta aberta, assim como o Rodrigo, né, passou por vários momentos na trajetória dele e não deixou de entrar nas portas abertas que ele teve ao longo da vida, e aceitou todas as oportunidades, mesmo tendo um pouco de receio, mas ele, conforme ele mesmo disse, silenciou o medo e não evitou essas situações desafiadoras. A gente, como fonoaudióloga e a psicóloga que trabalhava comigo como professora no curso de graduação de fono na Unip, resolveu montar esse grupo de apoio. Era um grupo de apoio para a gente passar informações para as pessoas que gaguejavam. Então, inicialmente, a gente entrou com esse propósito. A gente queria mostrar o que era a gagueira para as pessoas, para que elas pudessem também seguir orientando outras pessoas. Só que a demanda foi aumentando de tal maneira que a gente, no fim, acabou dando terapia fonoaudiológica e psicológica junto com o grupo de orientação, de apoio. E aí, no fim, a gente acabou fazendo um artigo científico a respeito, e esse artigo científico foi aceito num congresso da USP, Internacional de Terapias Cognitivas Comportamentais, e da Sociedade Brasileira de Fono, e virou um artigo científico na revista, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Depois disso a gente fez, porque tinha começo, meio e fim, a gente fez todos os encontros e aí encerramos essa atividade. Cada um foi para um lado, eu fui trabalhar em outras faculdades, estava morando em São Paulo, e aí, quando eu conheci a oficina de fluência, eu tive interesse de fazer um outro grupo de apoio, participar de um outro grupo de apoio. Não, na verdade, um grupo de terapia para pessoas que gaguejam, sob a orientação da Daniela e da Luciana, que são 2 fonoaudiólogas. E aí eu fiquei encantada. A partir de então, eu resolvi entrar na Abra Gagueira, fazer parte desse grupo, que eu já conhecia nas redes sociais, mas eu nunca tinha dado muita atenção. E nesse momento, eu pensei que eu poderia sim contribuir de forma voluntária. Eu sempre trabalhei com distúrbios da fluência, né, então eu tenho 30 anos de formada, desde a época da faculdade eu tinha esse interesse. Inclusive, o Rodrigo comentou que a família dele tem um nome que começa com R, e meu primeiro paciente era um guarda rodoviário chamado Rodrigo, e a demanda maior era: eu não consigo me apresentar quando eu abordo um carro, porque eu preciso falar meu nome, me identificar e dizer que eu sou um guarda rodoviário. Então, Rodrigo e rodoviário era um desafio. E eu achei muito intrigante isso, eu achei muito desafiador. Como assim ele consegue falar, o cérebro dele tem capacidade, eu estava no terceiro ano de fonoaudiologia em Bauru, como que ele consegue falar todo o resto, e nesse momento ele não consegue falar? O que está por trás disso? E naquela época, ainda nós não tínhamos tantas evidências científicas com relação à causa da gagueira, então a gente fazia milhões de hipóteses, né. Por favor, Martim, pode passar.
E aí, entrando na Abra Gagueira, eu pude entender, assim, foi um marco muito importante na minha vida, porque além da gente ter uma alta demanda, né, e é super rotativo, a gente entende a história, a experiência de vida de cada pessoa. Qual é a demanda? E é muito diversificado. É muito único a gente entender o que cada um sente em relação à gagueira. Ah, mas tem alguns sintomas que são universais. Tem alguns sentimentos que acaba gerando, eh, uma comoção geral, muitas questões relacionadas à gagueira impactam a qualidade de vida, e aí isso são questões que são comuns à grande maioria, mas a gente entende que a gente só consegue caminhar com o paciente, assim como a Bernadette falou, né, a Vivi falou, de mãos juntas com eles ou com os membros da Abra Gagueira, quando a gente consegue realmente entender o processo de cada um. Entender a fundo qual é o desejo de cada um. E o grupo de apoio me ajudou muito, muito mais do que eu contribuí. Eles me contribuem o tempo todo a ensinar e me ajuda a enxergar o que cada um tem na sua grande demanda. E eu anoto tudo o que eles falam. Agora a gente está, grupo de apoio de São José do Rio Preto e Lívia, que é o grupo de Brasília, e está muito enriquecedor. Toda última terça-feira do mês, a gente aprende com esse pessoal. Então, eu gostaria que abrisse o vídeo para ouvir o depoimento de um dos membros da Abra Gagueira, né, faz parte do grupo de apoio. Ele é de Novo Hamburgo, mas ele, desde o início, esteve conosco, porque ele fez parte da primeira turma quando eu estava fazendo o treinamento da oficina de fluência com a Daniela e com a Luciana. Então ele foi um dos que entrou no grupo da oficina de fluência para nos ensinar a como, lidar com pessoas que gaguejam em grupo e de forma online. Ah, eu acho que vai ter que compartilhar o áudio também. Lá na hora que você vai Vai sim. compartilhar, você clica no ícone. Antes pode encerrar o compartilhamento, Martim, e daí antes de você compartilhar, tem uma opção, que é você clicar lá no compartilhamento de áudio. Olá, tudo bem? Obrigada. Me chamo Obrigada. Jairo Batista Ribeiro, moro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Sou gago desde os 5 anos, tenho 60 anos, sou casado. Tive uma gagueira muito severa, ah, tive todas as dificuldades do gago nessa trajetória. Fui atrás de um psicólogo, psiquiatra, depois que eu vi que um pedagogo, um fono, né? Mais precisamente foi a pessoa mais adequada para me ajudar, me ajudou bastante. Depois que eu tive aceitação que eu sou como eu sou, gago, é uma luta sempre diária, que às vezes é mais evolutiva, às vezes menos, cada dia é um dia. O, depois que eu tive essa aceitação, tudo melhorou. Depois eu conheci a Bragagueira, que faz parte hoje 4 para 5 anos de um grupo, que é a Érica, que é a moderadora que ajuda a gente, que sempre dá uma orientação muito positiva. Uma das principais qualidades do grupo e da Érica, eles conseguem entender bem exatamente qual é o nosso grau de dificuldade. Fico muito agradecido ao órgão e às pessoas que trabalham lá. Eu fico muito agradecido, muito obrigado. Obrigada, Martim. Pode passar, Tchau. por favor. Então, eu sou a Érica, fonoaudióloga, sou formada há 30 anos.
Eu estou faço parte da oficina da fluência, sou membro do grupo da Abra e moderadora de grupo, e também faço parte do Instituto Rumo, Inclusão, como fonoaudióloga que avalia as pessoas que estão nas empresas, querem ingressar, né, que as empresas querem contratar, mas como pessoas que têm deficiência, para enquadrar. Então não é meu papel enquadramento, mas aí o médico do trabalho, ele manda a pessoa que tem queixa de gagueira para minha avaliação, eu mando um relatório com grau de severidade, com toda a questão do impacto na qualidade de vida, e aí o Instituto Rumo Inclusão, ele faz esse elo entre as empresas para conseguir que essas pessoas consigam o trabalho. E aí, como as empresas têm um X porcentagem de acordo com o tamanho da empresa, de faturamento e tal, para colocarem pessoas nesta função, né, nessa função de não é nessa função, mas nesse enquadramento de pessoas com deficiência, então eu faço essa avaliação fonoaudiológica e aí toda a questão burocrática, eu não sei como é que funciona, mas é junto ao RH da empresa, junto ao médico do trabalho, eles enquadram ou não. E é um trabalho muito enriquecedor também, porque eu vejo que as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, muitas vezes elas têm muita dificuldade de dar esse passo. Então a gente ouviu várias vezes aqui, desde as 7 horas da manhã, dizendo: "Olha", e a Vivi confirmou isso, "a gente não tem portas abertas, a gente precisa cavar esse espaço", né, então é muito menos indicação do que a gente conseguir, a gente tem que cavar esse espaço por nós mesmos. E aí a Rumo Instituto, ela faz essa ponte entre as pessoas que precisam para conseguir empregos de uma forma viável. Então, no início as pessoas têm planos de carreira, que envolvem também a condição de oratória, então não são pessoas que ficam fora dessa questão de habilidade de comunicação. Não, são pessoas que entram na empresa numa função específica e elas vão tendo a oportunidade de subir de cargo, de modo que elas vão buscar esse desenvolvimento em termos de oratória, porque eles pretendem, muitas vezes, serem sucessor de cargos que envolvem muitas demandas, né, muitas habilidades comunicativas. E são pessoas que recebem orientação ao final do trabalho também, para que elas entendam que o aceitar vai além, né. Aceitar a gagueira vai além. São pessoas que conseguem levar informações para as empresas e essas informações também vão modificando esse ambiente. Então, o meu tema é justamente esse, é falar sobre os grupos de apoio, quanto que os grupos de apoio faz com que essas experiências, né, e essas abordagens facilitem essas pessoas a transmitir informação, que muitas vezes servem também para que a gente consiga modificar preconceito, discriminação, julgamento negativo. E a gente também consegue, nesses grupos, trazer profissionais, psicólogos como o Pedro, que muitas vezes deu aula para a gente, explicando sobre essas questões das emoções, para pessoas que não têm muito acesso a essas informações. Pessoas que estão espalhadas pelo Brasil todo e que muitas vezes só tem a Abra Gagueira como um recurso para se desenvolver, tanto do ponto de vista emocional, linguístico e habilidades comunicativas como um todo, sociais, né. E aí a gente traz advogados para falar, assim como o Luiz, que é da Abra Gagueira, outros fonoaudiólogos que também gaguejam, e assim a gente consegue, melhorar essa qualidade de vida das pessoas sem intuito terapêutico. Pode passar, Martin, por favor. Então, o que que é esse grupo de apoio? É um espaço seguro para expressão e escuta. No início, o que a gente via era as pessoas entrarem e se apresentarem escrevendo no chat, sem abrir câmera. Ao passar do tempo, a gente via pessoas que estavam tendo o maior prazer em se comunicar com câmeras abertas, pedindo para falar e aprendendo também a trocar o turno. Então, no início era um pouco confuso, o grupo falava ao mesmo tempo, não existia essa
essa pausa entre um fala e o outro ouve, e parecia algo muito embolado. E aí a gente foi aprendendo com o grupo, entre nós mesmo, qual que é a melhor saída. A gente não se interromper, o que que vocês preferem? Então o grupo foi adequando essas questões, de levantar a mão, ou de complementar uma ideia. E aí foi criando esse clima seguro, que de alguma forma protege a pessoa e facilita a comunicação dela, porque ela está confiante, ela está sentindo o respeito do outro, ela muitas vezes está ali como um sujeito que sente esse acolhimento e se sente seguro e muitas vezes se reconhece no outro. Muitas vezes aqui a gente ouviu, né, a palestra de algumas pessoas, a apresentação, e a gente se reconheceu, mesmo não tendo queixa de gagueira, se reconheceu no outro. Esse medo de falar em público é o segundo maior medo que existe. Então, o que que a gente pensa na hora que a gente está num grupo de apoio? É uma forma dessas pessoas criarem um músculo mental, cognitivo linguístico, para se preparar para outras demandas. Então, eu tenho vários relatos de pacientes que dizem: "Olha, Érica, eu estou muito bem na fonoaudiologia, aqui na clínica, só que eu não saio desse lugar". E quando vai para o grupo de apoio, essa experiência dessensibiliza. Mas não é só uma dessensibilização de treinamento, de simulação de fala, né, de técnicas que favorecem a fala fluente, não. É uma situação de promoção da aceitação e pertencimento. Eu me reconheci como gago, como uma pessoa que gagueja, de alguma forma eu consegui virar uma chave e hoje eu tenho muito mais prazer em me comunicar. Antes eu me continha, hoje eu sinto que a comunicação é algo que me traz um certo alívio. Ao invés de só ter essa escutativa, eu consigo me comunicar melhor com a minha família, eu consigo me aceitar como uma pessoa que gagueja no meu trabalho. Por quê? Porque eu explico para as pessoas como eu quero ser tratado. Então, esse grupo é uma forma não só de treinar a fala, porque eles falam sim de técnicas que às vezes nem estão no livro, e a gente absorve e começa a pensar: "Nossa, é mesmo, se a gente fizer isso, parece que favorece a fluência", coisas que a gente só vê no grupo de apoio, que não está em livro. Então a gente começa a fazer na gente, e aí as pessoas começam a fazer também, e aí acaba que as pessoas falam: "Nossa, realmente, usar mais a mão parece que suaviza a emissão, parece que dá um ritmo para a fala". Nossa, é mesmo, quando eu uso mais a melodia, eu me sinto mais solto para poder falar. Ah, se eu abro um pouco a boca, então são coisas que favorecem a fluência, mas que são técnicas que um observa com a ação do outro. Então é um complemento também do trabalho clínico. Então eu vejo como algo um terreno muito fértil, o grupo de apoio, porque lá a gente aprende como fonoaudiólogo, aprende como ouvinte, aprende como comunicador, eu aprendi técnicas com eles de oratória que eu nunca tinha pensado. Quando a gente faz, a gente entende, nossa, de fato é uma forma que ajuda. E com o grupo de apoio, tive muito mais oportunidade de ter experiências online, de falar abertamente também sobre essas dificuldades que a gente tem em falar em público. E a gente também criou um músculo cognitivo que deixou a gente com uma casquinha mais grossa, sem medo de falar. Pode passar, Martin, fazendo favor. É um benefício que não é somente para o grupo, mas para a gente também, como fonoaudiólogos, como membros, assim como a Lívia também, que participa comigo nesses grupos de terças-feiras. Então, o que a gente não passou, Martin. Aí, muito bem. Então, assim, o que que é qual que é o benefício do grupo? Não é para o grupo, é para a gente, como moderador, porque a gente sente essa troca e a gente aprende o tempo todo. Então, eu tanto levo coisas da minha vivência, queixas dos meus pacientes individuais, como eu levo para os pacientes individuais as queixas que eu aprendo nas vivências em grupo. Então, é uma via de mão dupla. Então, como eu disse, é uma melhora da autoestima, da autoconfiança,
porque eles muitas vezes não tinham contato com pessoas que gaguejavam na sua trajetória de vida. E a gente sabe que a gagueira é algo que está presente em 1% da população mundial, não é algo simples, assim, que a gente não encontre nunca. Mas, por algum motivo, pessoas se escondem por trás da gagueira, por medo de serem julgadas, por medo de serem expostas, e a gente vê que nesses grupos, a gente encontra pessoas que, com o tempo, acabam tendo menos medo para falar no profissional, para falar com a família, para falar com a esposa. E aí o que a gente trata do ponto de vista do assunto que a gente traz, o tema que a gente traz no grupo, ele também vai disseminar as informações para outros ambientes, para outras situações de comunicação. Então eles seguem pulverizando, né, esse tema que a gente muitas vezes traz, ou mesmo eles trazem, de acordo com a necessidade do grupo, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, e aí depois eu vou explicar como funciona, mas essa redução do estigma e da ansiedade comunicativa tem muito a ver com essa questão deles receberem informação e deles conseguirem transmitir a informação para o público que eles convivem, com as pessoas que eles convivem. Então, essa questão da discriminação, do preconceito, a gagueira é algo que denota uma inabilidade de comunicação. Não é verdade. Eles são extremamente bons comunicadores. Então a gente consegue mostrar, pra eles o quanto eles são bons. Na último encontro que nós tivemos, né, Brasília e São José do Rio Preto, a gente fez um jogo que era puxa conversa. Então eles tinham que fazer uma pergunta sobre um assunto de vida geral para o colega e depois eles, né, trocavam. Às vezes eles perguntavam, às vezes eles respondiam. E aí, nós fonoaudiólogos também entramos nesse jogo e a gente viu como é desafiador a gente falar da nossa própria vida, mesmo para um grupo seguro. Por quê? Porque gera uma certa ansiedade, porque a gente tinha que fazer esse treinamento de uma forma, a respeitar pausas, fazendo com habilidades que a gente tinha, abordado anteriormente. Então, não é algo fácil esse treinamento, porque a gente está realmente exposto, né, e a gente quer sempre fazer o nosso melhor. Então, quanto mais a gente se expõe, mais a gente fica com a casquinha grossa, com menos batimento cardíaco, com menos transtorno de coordenação respiratória. Então, antes um pouco Érica, de eu oi, tá acabando meu de tempo. isso, desculpa por ser o chato do tempo, tá? Mais 5 minutos, tá bom? 5 minutos, beleza? Obrigada. Tá bom, Luiz. E outra coisa importante que o grupo também tem como benefício é o fortalecimento dessa rede de apoio social. Por que social? Porque eles estão lá junto conosco, respondendo algumas questões, porque eles têm esse domínio. Às vezes tem alguma live que eles estão lá e aí eles são nossos braços, nossos ouvidos, nossos olhos em várias situações. Então eles vão lá e defendem, eles vão lá e falam o que é correto, então eles passam informações e é de uma forma global. Pode passar, por favor, Martin? Como que é a estrutura desse grupo, né, de apoio? Ele tem uma frequência, uma vez por mês, e uma duração de 1 hora e meia. Os temas a gente, como eu havia dito, pode ser escolhido por nós, fonoaudiólogos, ou sugerido pelo próprio grupo. E o papel do fonoaudiólogo é o quanto menos a gente falar, melhor. É só conduzir mesmo, só ser um motivo de facilitador. Pode passar, Martim? E quais são os desafios encontrados? Muito no início, de acordo com a apresentação das pessoas e né, desse compartilhamento das experiências de vida, muitas vezes a gente envolvia com questões emocionais muito profundas e que o fonoaudiólogo, como não é um psicólogo, a gente tem esse receio de entrar muito a fundo nesses sentimentos. Então, esse, para mim, para minha experiência, foi o maior desafio. Gerenciar as emoções, engajar todo mundo a gente gostaria que todos falassem, mas é cada um no seu tempo, então a gente tem que respeitar o tempo de quem não quer abrir o microfone, de quem às vezes não quer nem abrir a câmera. Então a gente vê que existe uma hierarquia de situações temidas que são respeitadas e a gente
tem que diminuir a nossa ansiedade e dizer: "Olha, essa pessoa está no lugar que ela deveria estar", então não adianta acelerar processo. E também conciliar, com intervenções terapêuticas, é deixar de fazer intervenções terapêuticas, que não é o papel do grupo de apoio. Então, de repente, a gente está ali, quer ajudar e, de repente, acaba fazendo alguma intervenção fonoaudiológica do ponto de vista terapêutico, porque eles trazem as terapias também que eles fazem, as técnicas. "Ah, Érica, eu estou fazendo certo?" E a "Lívia, é assim que faz?" E aí a gente acaba usando esse momento para ensinar um pouquinho das manobras, o que não deveria, mas a gente acaba entrando nessa nesse aspecto de terapia. Esse é o grande desafio. Por favor, pode passar. E as estratégias e boas práticas, né, usar uma escuta ativa e amorosa, uma comunicação não violenta, então, o fonoaudiólogo, né, o membro moderador, ele precisa ficar muito atento para qualquer fala que fala a favor de algo que não seja, que seja violento ou que seja depressivo, ou que seja um julgamento negativo, ou que a pessoa não esteja, conseguindo respeitar o tempo de fala do outro e esteja falando muito tempo. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E o formato e o fomento, né, ao protagonismo dos participantes, que é o que eu falei, né, deixar que todos falem, a integração com a família e comunidade, muitas vezes a gente, pede para que eles sigam também fazendo essa mantendo esse grupo grande de apoio também na sua comunidade. Como que eu gostaria de ser tratado? Como favorece a minha fluência? Como muitas vezes falaram anteriormente: "Olha, eu não gosto que você complementa a minha fala", o Juninho falou. Por quê? Porque isso acaba contribuindo para que eu não tenha essa iniciativa de seguir falando. Eu acabo evitando a fala, porque você está sempre falando por mim. Pode continuar, por favor. Quais foram os resultados observados? Então, relatos de superação e empoderamento, ampliação da visão sobre a própria gagueira, o impacto positivo também na prática clínica. Então, às vezes a gente fica truncado, chegou num limite que o paciente não sai. E quando vai para o grupo de apoio, como ele tem que se expor, entre muitas aspas, porque ele não é obrigado a nada, mas ele acaba sentindo vontade de se expor, esse grupo fortalece e faz com que o sujeito tenha mais iniciativa de se comunicar fora do ambiente clínico. Pode passar, por favor? E aí, a gente tem a parceria, né, não só da Bragagueira, mas nesse Stuttering Fest, a gente tem outras parcerias da Oficina de Fluência, a gente tem parcerias com faculdades para fazer nossos eventos e as campanhas. Nós temos formação pela Abragagueira, assim como o Luiz falou, não é só o grupo de apoio, a gente também tem formação continuada, construção de uma comunidade global. Vocês viram que tem gente de Angola, gente de tudo quanto é lugar, né? Pode passar, vou falar rapidinho, mas a gente já vai encerrar. E aí, esse comentário é de um dos membros, que também vai falar aqui. Eu agradeço muito ao Guilherme, agradeço ao Jairo, eles também vão palestrar aqui hoje, e eles são pessoas que vieram com muito medo de abrir câmera, de falar, e hoje eles estão brilhando por aí. Pode compartilhar, por favor. Olá, gente. Eu sou o Guilherme e eu tenho gagueira. Teve um dia que eu travei muito com a minha chefe no meu trabalho. E por isso eu vi que eu tinha que fazer algo. Eu procurei e achei um grupo de apoio. Eu não sabia que tinha esses grupos. E é o grupo da Abragagueira. E foi fundamental para mim. Por quê? Porque ali eu encontrei pessoas que são iguais a mim, que travam para falar o nome, que travam às vezes quando vai ao açougue, quando vai falar um bom dia, pessoas que partilhavam das mesmas lutas que eu partilho. E isso me ajudou demais, tá? E também, o que me ajudou também é que a Érica, que é a fono, que cuida desse grupo, ela me ajudou muito também ali. Ela dá dicas pra gente e ajudou muito a gente. E eu sou muito grato a ela. E outro ponto também que o grupo ele trabalha muito é a parte da aceitação. Então eu aprendi a me aceitar da forma que eu sou.
que mesmo que eu trave, que mesmo que às vezes eu tenha essas travas na fala, isso não me define. Isso não me impede de eu me comunicar como eu estou fazendo agora. Então, o que é um conselho que eu poderia te dar, você que gagueja, procure um grupo de apoio. Vai ser fundamental para que você consiga superar, tá? Isso que você sente aí dentro e consiga conviver melhor com a sua gagueira. Então é isso, pessoal. Abraço. Pode passar, Martin. Maravilhoso, né? A gente abre o grupo de apoio, é uma forma que a gente tem de transformar vidas. Olá, gente. Muito obrigada. Desculpa ter passado do horário, gente.